Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, que agora é de entrevista também, né? Que é o canal IEOB Palestras Espíritas. E nós estamos comemorando hoje 1.000 inscritos. Conseguimos chegar nessa marca, que demorou um pouquinho, mas conseguimos chegar. Então, está todo mundo de parabéns, todos que estão inscritos. Aqueles que não estão inscritos aí, nós estamos indo rumo aos 2.000, né? Então, precisamos que se inscrevam. A gente agradece também o joinha lá para o vídeo subir, né? Ter mais visualização. E sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre família, um assunto que quase não interessa a ninguém, né? E nós temos aqui conosco o Fábio Moreno, que é nosso colaborador do site, atuante na nossa casa, no Instituto Espírita Obreiros do Bem. Também o nosso presidente Luiz Carlos Sumia, Luiz Carlos do Amaral Sumia, né? Que é o nosso presidente, também colaborador do nosso site. E hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial, que já foi trabalhadora da nossa casa e continua atuando no ramo, no meio espírita, né? Continua atuando no meio espírita, dando palestras, é a Simone Braga. Seja muito bem-vindo, Simone. Nós recebemos você com muito carinho. Muito obrigado por atender o nosso pedido, disponibilizar o seu tempo. Então, a Simone Braga, ela é psicóloga, palestrante espírita, psicopedagoga, analista junguiana e atuante no movimento espírita. Seja muito bem-vinda, Simone. Obrigado mais uma vez pela sua presença. E nós gostaríamos já de emendar uma pergunta para você. Como é que você está vendo essa situação que nós estamos passando como espírita, como psicóloga? Como é que você está enxergando essas questões que nós estamos passando neste momento ímpar da nossa sociedade, né? Nós nunca tínhamos passado por uma transformação tão grande, por uma mudança tão grande, e gostaríamos de saber a sua opinião sobre a família nesse momento atual. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Sandro. Quero dar um olá para você, para o Fábio, para o Luiz. Estou muito feliz de ter recebido esse convite e emocionada até, porque a família Obreiros é do meu coração, né? Quando você falou que ela era trabalhadora da nossa casa, dá até um apertozinho, né? Ai, É não verdade. sou mais. Mas a gente está sempre ligado, né? Então, eu fico muito contente. Quero dar um oi também para todos que estão assistindo e dizer que falar da família, nesse momento que a gente está vivendo tão delicado, é fundamental a gente refletir, né? A gente pensar sobre a dinâmica familiar. Estamos vivendo um momento bem atípico. Talvez as famílias nunca viveram esse tipo de situação, né? E, de uma forma geral, todas as famílias foram impactadas. De maneiras diferentes, né? Eu já ouvi falar assim, que nós estamos todos na mesma tempestade, mas em embarcações diferentes. Então, algumas famílias um pouco mais afetadas em relação ao aspecto econômico, onde o desemprego veio de imediato, outras com a redução de salário, outras com medo do desemprego, né? Em relação ao aspecto da própria doença, algumas afetadas diretamente com pessoas adoecendo, com pessoas desencarnando, né? Sofrendo o luto, a perda, mas aquelas que não foram afetadas também vivendo o medo de serem afetadas. Então, tudo isso é delicado, é difícil, né? Mas é um momento de pensar que toda a situação é desafiadora, né? O impacto vem, o estresse é natural de vivenciar todas as dificuldades que estão vindo junto com isso, né? Mas o isolamento social, a pandemia em si, ela não traz, vamos dizer, novidades, ela agrava algumas situações que já existem na família.
Então, se já existem algumas dificuldades, conflitos, desarmonia, isso é aumentado, né? É como se colocássemos uma lupa. Então, casais aí estão se divorciando. Eu tenho um amigo de Oswaldo Cruz, e ele tem um cartório, né? E ele falou que só nesse mês de junho ele fez 8 divórcios. E no ano passado inteiro foram 8. Então, agora a situação tá muito mais intensa. Mas então foi o isolamento, foi a questão de estar numa convivência um pouco mais intensa, foi o fator do estresse que desencadeou esses divórcios? Naturalmente que a gente tem que pensar que não, mas que agravou, né? Assim como famílias que têm aspectos muito positivos e saudáveis, estão também vivendo alguns impactos, mas estão melhorando e aperfeiçoando, e o que é positivo também está bem forte, né? Então, todas as famílias, dentro dessas diferenças, o que é interessante a gente pensar é que elas começam a se superar, começam a se organizar melhor quando planejam uma nova rotina, porque psicologicamente a gente precisa se organizar em rotina. A rotina nos acalma, harmoniza, né? Então, fomos todos impactados de uma maneira ou outra, mexendo na nossa rotina. Se a gente consegue, o mais rápido possível, né? Saindo dos primeiros momentos mais impactantes, nos organizar numa nova rotina, a gente se harmoniza bem mais rápido, né? Então, todos tivemos um chacoalhão muito grande. Tem pessoas que estão com muito medo, então, angústia, alguns transtornos de ansiedade estão aí pipocando, né? As inseguranças, as incertezas de todos os níveis. Então, tudo isso é muito normal, a gente se desorganizar frente a um impacto. Mas a gente não pode afundar nessa desorganização. Vem uma desorganização e a gente se mobiliza para ter uma nova organização. Então, as famílias que não estão adoecendo, né, é porque estão fazendo novas organizações, fazendo novas rotinas, se reprogramando, vamos dizer assim, né, se reinventando. A situação ela é crítica do ponto de vista psicológico porque é uma exigência absurda, emocional, que demanda muito, né? Mexe bastante. E algumas pessoas estão se recolhendo exageradamente, né? Em depressão, pelo confinamento, pelo espaço dentro de casa, às vezes restrito. Então, isso tensiona as teias que a gente pode chamar aí da família, né? Dessa a rede que liga a família fica muito tensionado, né? E essa tensão às vezes vai trazer bastante conflito. Mas é um enfrentamento agora que não é mais um convite, é uma imposição da gente enfrentar os conflitos dos relacionamentos dentro da família, enfrentar as incertezas, as inseguranças e tendo a certeza que nada acontece que não esteja sob as vistas de Deus, que Deus não erra, né? Quando nós colocamos o óculos da doutrina espírita, a gente tem uma visão muito mais ampla e um entendimento de que tudo que nos acontece, todos esses desafios, vêm para a gente mudar para melhor, para a gente crescer. Então, todas as famílias desafiadas têm como atravessar, sim, essa tempestade. Eu ouvi algumas pessoas falando, a deusa Samu, que as famílias estão no cantinho do pensamento, né? Quando a criança faz alguma coisa errada, a gente põe ela no cantinho, sentadinha para pensar. Você está no cantinho
do pensamento. E eu acho que é uma expressão bem interessante. Estamos nas nossas casas, claro que alguns saindo para trabalhar, mas voltando para casa e não tendo as outras atividades que existiam, sociais, religiosas, esportivas. Então você está muito mais concentrado e é um momento de pensar, porque talvez a gente estivesse tomando rumos tão ruins, né? Um materialismo, um consumismo, uns valores tão complicados para a nossa evolução, nos comprometendo tanto que chegou essa situação para fazer a gente pensar. Então, estamos aí no cantinho do pensamento. Até só fazendo um gancho na tua resposta, até a questão dos templos, né? Algumas pessoas iam para o templo como se fosse um fardo, né? Seja ele o templo de qual religião for, como se fosse uma obrigação. Não precisa mais ir, né? Não tem mais necessidade de... Porque não tem mais, né? Não dá mais para abrir. Então agora a gente vai ter que voltar para o nós templo, né? Eu templo, para mim poder olhar para dentro de mim. Legal, obrigado. Fábio, você gostaria de fazer uma pergunta? Simone, obrigado pela sua presença também. Você falou sobre tensão, sobre o aumento do número de divórcios também nessa época. Desde o início da pandemia, a gente está vendo que houve um acréscimo no número de denúncias de violência contra a mulher. A Unicef publicou agora, no início do mês, que crianças e adolescentes estão mais expostos à violência doméstica durante a pandemia. Como reverter esse quadro? O que fazer para ajudar quem está passando por essa situação? Como reverter o quadro, né? Eu acho que a gente vai ter que... Ou amenizar esse quadro, né? A gente, se não estava trabalhando nisso, vamos ter que trabalhar para encontrar soluções. Como eu estava falando dos transtornos e dos conflitos que a pandemia agravou, a violência também, ela não criou, a pandemia também não criou a violência, não é uma novidade, né? Ela agravou também. E a violência é esse recurso, infelizmente, da alma adoecida, a emoção desorganizada, as portas que nós vamos abrindo para até os agravamentos dos processos obsessivos, né? Então, num ambiente tensionado, você pode realmente disparar aí acima dos limites do teu psiquismo e desvalar um pouco para essa questão da violência, um pouco ou muito. Mas os mais frágeis, como você falou, as mulheres e as crianças, são os mais vulneráveis desde sempre, né? Então, criar mecanismos de proteção. A gente tem uma estatística muito feia, né? Nós somos o 5º colocado no mundo, o Brasil é o 5º em feminicídio. Então, já não é de agora que a casa, infelizmente, não é um espaço seguro para as mulheres. E isso é antes da epidemia. Agora, você num espaço físico pequeno, né? Muitas casas não têm espaços grandes, né? Não tem quintal. E isso é comprovado pelas pesquisas que um bairro, por exemplo, que tenha parques, que tenha áreas de lazer, áreas de contato com a natureza para os seus moradores, o índice de violência é menor, né? Então, quando você é confinado, você tem a experiência com os ratinhos, eles ficam mais estressados, né? E isso gera a violência que já existe dentro da gente. Isso deflagra, né? É a faísca que explode e acende aí o fogo. Mas, de imediato, o que fazer é estar atento. Eu estava ouvindo outro dia uma professora falando da educação à distância e o quanto que você pode, apesar dela não ser o ideal, ela não está substituindo de maneira nenhuma
a educação presencial, mas está acompanhando de alguma forma aquela família, né? E a professora disse que está conhecendo mais a realidade dos seus alunos, porque a escola invadiu a casa, né? Coloca as atividades para os pais, faz videoconferência com os pais, propõe as atividades para fazer com os filhos, e os pais entram em contato para saber, tirar dúvidas, como faz, como não faz, filma o filho e depois manda. Então, nesse contexto, identifica-se algumas coisas que acontecem em termos de violência, que dá para se interferir e ajudar, né? E temos aí as campanhas de você denunciar, né? A gente não achar aquela história de que briga de marido e mulher ninguém mete a colher, não é mais verdadeiro, acho que nunca foi, mas acho que a gente está percebendo que o quanto que não é. A gente tem que denunciar, então você pode fazer denúncia anônima. Temos aí o Disque 180, tem para a própria polícia 190, você pode fazer boletim de ocorrência online. São coisas que remediam, mas assim, a violência tem para ser tratada na raiz, o buraco é mais embaixo, né? Você tem aí que atuar moralmente, preventivamente, atuar na educação dos pais, na família. E eu acho que são projetos que não tem, assim, de imediato algo para solucionar, mas para ser trabalhado, né? Obrigado. Luiz, você gostaria de fazer uma pergunta? Com certeza. Simone, é um prazer estar com você novamente, amiga, né? É muito bom a gente ter a possibilidade de conversar. E esse tema mais ainda, que trata da família, isso que você levantou com relação à restrição de espaço e esse conflito, né? A gente sabe que família, de forma geral, ela é conflitante. Viver em família não é um processo, mesmo em tempos normais, entre aspas, não é muito fácil a gente conviver de forma moderada, de forma equilibrada. E também a gente não pode esquecer que cada um de nós é um ser único e diferente. E dentro dessa configuração familiar, então, muitas vezes num processo de espaço restrito, as tensões tendem a aumentar dentro do grupo, né? Como a gente tem percebido. E eu gostaria de ter a sua visão de como a doutrina pode nos auxiliar nessa gestão de educação e conflito. Porque o processo educacional, né, pela escola, a gente tem a instrução, tem uma parte educacional também, mas a gente sabe que a família é a grande célula que processa esse processo educativo desse ser imortal. Então, esse conflito, né, que existe no processo educativo dentro da família, eu queria que você fizesse algumas colocações a respeito de como que a doutrina pode ir colaborando no amadurecimento desse processo educativo. A doutrina sempre nos ajuda, né? Ela dá uma base, ela dá uma diretriz, ela mostra que a gente não caiu de paraquedas na nossa família. Mas quem é que nunca perguntou, né? Assim, ai, gente, será que essa família é certa para mim? O que eu estou fazendo aqui, né? Não tem ninguém que nunca se questionou, pelo menos em algum momento. Mas os conflitos são inerentes à própria condição da convivência humana. Temos diferenças das gerações, diferenças de personalidade, né, diferenças de valores, mas se estamos juntos, é porque é possível essa convivência e é possível até aproveitar o conflito para o próprio crescimento, né? Dentro da base do equilíbrio, como você estava falando,
mas não pensar num equilíbrio estático, assim. A gente não consegue uma estabilidade nunca em termos nem individuais e nem coletivo. Então, a gente tem que sempre, em busca desse equilíbrio, a gente tem que estar sempre. Mas pensando que é um movimento constante de desequilíbrio e buscar o equilíbrio, desequilíbrio e buscar o equilíbrio. E porque isso é crescimento? Porque quando você fala em estabilidade constante, é morte. Né? Quando o eletro lá, a maquininha que você está ligada no aparelho no hospital, ele fica muito retinho, é porque você morreu. Então a gente não quer isso, a gente quer realmente um movimento. E o movimento às vezes gera conflito, né? Esse conflito de gerações, todas as mudanças que ocorreram ao longo do tempo, foi trazendo também mudanças para a família, né? Por conta do avanço tecnológico, não tem como. A dinâmica familiar da minha avó, que morava numa aldeia em Portugal, sem luz, sem água encanada, é uma dinâmica completamente diferente da minha família hoje, né? Da modernidade, da atualidade. E são novos desafios que vão aparecendo. Não tem como a gente ter solução para tudo, porque é esse movimento dinâmico. Vai sempre aparecendo um desequilíbrio e você tentando o reequilíbrio. Mas na diferença, por exemplo, da tecnologia, a geração mais nova, né, os nossos filhos, eles estão muito mais aptos a se adaptar a essas mudanças. E a gente, às vezes, fica um pouco para trás. Outro dia, meu filho tem 17 anos, o Gustavo falou, nossa, mãe, você está desatualizada. Eu nem lembro do que é que ele falou, não lembro nem qual foi o tópico, mas, assim, realmente você saber de tudo é muito difícil você acompanhar tudo, né? E eles têm mais essa facilidade, mas nem por isso a gente perde a convivência estreita. A gente tem que zelar pela proximidade emocional. Então, eu acho que a pandemia está trazendo essa proximidade física e convidando, intimando a gente para uma melhor, de mais qualidade, proximidade emocional, afetiva, né, amorosa. A função da família é aprendermos a nos amarmos como irmãos, né? É um colaborar com o outro no seu processo evolutivo. E é permeado de conflito tudo isso, né? Mas faz parte. Faz parte e a gente vai acionando recursos quando a gente tem boa vontade, quando a gente tem disposição de buscar conhecimento, né? Hoje o conhecimento está muito acessível, não tem pai e mãe que tenha mais a desculpa de eu não sei sobre esse assunto. Qualquer assunto você pode pesquisar em fontes confiáveis para você se nortear, né? Então, são muitos os conflitos, mas todos eles dentro do nosso planejamento, dentro das nossas possibilidades, e todos eles culminando aí para a gente avançar, para a gente aperfeiçoar essa convivência cada vez mais. Ô Simone, você estava falando agora, uma curiosidade, você estava falando agora desses conflitos familiares, né? No tempo da sua avó lá em Portugal, né? Para cá. E nos últimos anos a gente nota que vem acelerando, nos últimos tempos, né? Não só nos últimos anos. Essa mudança no quadro familiar, né? O formato das famílias vem mudando, né? E eu queria ouvir a tua opinião sobre essa questão. Por que a sociedade fica de costas? Existe uma pesquisa, não, a sociedade
não aceita muito bem esses novos formatos de família. A gente vê que nos últimos tempos está tendo uma repressão, vamos dizer assim, existe um percentual das pessoas da nossa sociedade que não aceitam muito bem esses novos formatos ou não entendem, acho que é melhor essa palavra, não entendem esses novos formatos, né? Existe uma pesquisa do IBGE, isso já é antiga, de 2010, que mais de 25% das famílias não têm o formato pai, mãe, filhos, né? Como é que você vê essa situação que a gente está passando, que deve também estar acontecendo nesse momento, obviamente, né? A gente não aceitar não soluciona nada, né? Muito pelo contrário. A gente tem que aprender a lidar com esse novo formato. A sociedade vai avançando, vai mudando, vai se transformando, e é claro que a família também vai mudando. A gente não pode se apegar no passado era melhor, em alguns aspectos sim, outros não, né? Quando a gente fala, por exemplo, que a família está em crise, a crise é exatamente quando a gente não tem mais como viver um modelo antigo, mas a gente não tem um novo bom modelo, ele está se construindo. Então, a crise é esse meio, onde já não cabe mais o que era antes, mas também eu não sei como fazer um novo funcionar. Então, muitos ficam achando que tem que voltar ao que era antes. A gente não vai voltar ao que era, né? Não é nem em termos de pandemia, mas em termos de modelo de família. Família tradicional, né? Onde o machismo imperava, onde a mulher não tinha lugar de autonomia, onde os filhos não tinham voz nenhuma, né? Onde a autoridade era muitas vezes o autoritarismo. Então, algumas coisas funcionavam porque a disciplina era muito rígida. Mas se fosse tão bom, e se a gente tivesse que voltar a isso, a gente teria os adultos hoje, resultados dessa geração aí anterior, muito bons, éticos, não corruptos, fazendo mil maravilhas. E não é isso, né? Que a gente vê de verdade. E também o formato da família, que antes era repressora, agora permissiva, também a gente não está vendo resultados bons. É como se fosse o movimento de um pêndulo que vai de um extremo ao outro, né? A gente não consegue sair de um polo e ir para o meio. Ele vai para o oposto, que também não é bom. Então, eu vou para o outro extremo oposto e até eu chegar, o movimento do pêndulo, dele chegar no meio, tem um tempo para isso, tem uma construção a ser feita, tem um aprendizado a ser feito. Então, o que não está funcionando nessa família permissiva precisa ser reinventado, precisa ser construído uma disciplina, né, que não era que não vai ser mais dentro de um autoritarismo, mas precisa ter o respeito, os pais precisam ter autoridade sobre os filhos sempre, né? A doutrina espírita fala que a paternidade e a maternidade são missões, né? No Livro dos Espíritos tem uma pergunta específica para isso. Então, a gente não pode renunciar a essa função. Somos norteadores dos nossos filhos. E o espírito passa pela experiência da infância com um objetivo, né? É uma pedagogia divina. Ele nasce criança, bebezinho, para ser educado novamente, para ter registros novos de novos valores. E ele tem a adormecida personalidade anterior, a sua bagagem espiritual, para que mais ou menos, como se fosse recomeçar do zero, ele recebesse tudo de positivo para impregnar a sua alma e ela avançar,
né? Então a gente nunca vai abrir mão da família, mas estamos reconstruindo. E esse respeito, né? Esse respeito que você está se referindo, não interessa o formato da família, né? Não interessa Não. se é papai, mamãe, mamãe, se é papai, mamãe, se são os avós, né? Que são Sim. os chefes da família. Isso não interessa. O respeito tem que existir de toda maneira, né? E essa questão é muito importante da gente colocar porque é o que a gente vê às vezes, né? Famílias harmônicas vivendo e o formato não é o formato tradicional. Né? Simone, Sim. até pegando esse gancho do Sandro, eu pensando aqui, desses novos formatos, será que esse novo formato não vem trazer para a gente também um novo modelo de condução da família? Porque a gente percebe muitas vezes que esses modelos, entre aspas, novos, né? Mas que, na verdade, ele tem uma outra base, talvez não está resgatando para a sociedade como um todo a educação através do amor, como foi a proposta do Cristo há mais de 2.000 anos. Porque a gente, às vezes, percebe que famílias ditas não normais pela nossa sociedade, às vezes têm um comportamento muito mais agregado, muito mais de unir os seus membros em volta do sentimento e em volta principalmente desse sentimento de amor, que acaba sendo o fio condutor até na construção de valores e da própria vida, né? Você não acha que isso é um modelo que veio não para causar aberrações na sociedade, mas para talvez revelar uma realidade? Você já disse tudo, não preciso nem responder isso aí. O aprendizado do amor é que é o objetivo principal da família, não interessa como, né? E se essas famílias diferentes trazem já essa marca de amorosidade, elas vão ter muito mais facilidade de atingir o objetivo da convivência saudável e de ajudar no progresso uns dos outros, né? Não tem nenhum estudo em psicologia que fale que é prejudicial para a educação do filho se os pais forem homossexuais, né? Não tem essa ligação, essa associação. São os nossos preconceitos que vão, né, interferindo, né, nas nossas ideias. Mas, na verdade, o que importa é o nosso compromisso com essa dinâmica familiar, com a nossa responsabilidade, né, nesse movimento amoroso de aprendizado, de luta, mas de não desistência, né, de nos aproximarmos cada vez mais. Tem uma outra pergunta no Livro dos Espíritos que fala que quanto mais avançada é a sociedade, mais apertados são os laços de família. E não interessa se é pai-mãe, pai-pai, mãe-mãe. Não está falando ali de nenhum formato ideal. O ideal são os laços apertados, que não é apego, mas que é esse compromisso uns com os outros, né? Essa possibilidade de realmente um ajudar o outro dentro da família. Simone, pegando esse gancho, para apertar esses laços que você diz, é necessário a gente precisar conhecer mais os nossos filhos, observar mais esses espíritos que estão mais próximos de nós? Sim, com certeza. Como nós seremos condutores de alguém que a gente não conhece, né? A gente tem que estudar, como diz Kardec, estudar as tendências e os pendores dos nossos filhos e trabalhar, né, na renovação na educação dessas almas. Então a gente precisa se conhecer. Eu acho que essa parada que a pandemia deu traz muito essa questão da possibilidade de se aproximar, de se conhecer mais. A gente tinha uma desculpa de falta de tempo, né?
muitos compromissos, é muito trabalho, é uma agenda muito cheia, então os pais não conseguiam, não todos, mas vamos dizer que uma maioria, não conseguiam acompanhar o dia a dia dos filhos com uma proximidade que é importante, que é o ideal. E agora muitos estão tendo, não tem mais essa desculpa, né? A gente tem que ter como prioridade olhar no olho, conversar, o diálogo, né? Em todos os momentos, saber as ideias dos nossos filhos, saber o que eles estão fazendo, o que eles pensam das coisas, né? Essa ideia de privacidade é muito cômoda também para os pais. E criança não tem que ter privacidade. Ela tem que ser respeitada. Respeitada na individualidade dela, né? Mas a gente tem que conhecer os amigos, as redes sociais, os tipos de jogos, o que ela segue, os tal dos YouTubers, porque é conhecendo e conversando sobre tudo isso, questionando, que você consegue acesso a educar realmente de verdade essa alma. Quando a gente estuda, por exemplo, a depressão, cada vez mais crianças, adolescentes estão fazendo quadros de depressão grave. O que antes era raro, né? Crianças pequenas, mas agora não é mais raro, infelizmente. E quando a gente vê como é que vamos ajudar, os pais vêm desesperados querendo, o que eu faço para ajudar meu filho? Se você não tem um vínculo já construído com ele, essa proximidade afetiva, emocional, de conhecê-lo, dificilmente você consegue ajudá-lo. Então, isso tem que ser uma prioridade na nossa vida. Conhecer muito bem os nossos filhos, ter intimidade com eles. Não é sermos amiguinhos e coleguinhas, mas fazemos parte da vida uns dos outros, sempre. E não abrir mão da nossa interferência, da nossa influência, da nossa autoridade moral, de estar ali disponível sempre. Não adianta a gente só amar nossos filhos, eles precisam sentir que são amados. Tem um autor que fala isso, mas eu não tenho uma memória boa e eu não lembro quem, mas ele fala exatamente essa frase. Não adianta amar os filhos, eles precisam saber que são amados. E não é agradando o tempo todo, evitando frustração, é colocando limite, é conhecendo, participando da vida dele. Tudo isso daí é muito importante. Bom. Falando dessa relação de família, essa questão do amor que é tão importante, né? E do processo educativo, tem um livro do Joamar Nazaré, que se chama Um Desafio Chamado Família, que é um livro pequeno, mas muito bom, né? E ele fala dessa questão do aprendizado em família, e ele cita o seguinte: família é um encontro de almas sob os mais variados motivos, cuja finalidade principal é o aprendizado do amor. Ele coloca isso. Em contrapartida, Emmanuel nos recorda o seguinte: a aflição da equipe familiar reporta-se a desafetos antigos. Então, é como se a gente vivesse aí uma dicotomia dentro da vivência familiar para se estabelecer esse equilíbrio, né? Como que você vê essa aparente dicotomia entre desafetos antigos e aprendizado do amor? E juntando isso, o que a doutrina espírita pode colaborar conosco nesse processo?
A gente, quando estuda sobre as famílias, os laços das famílias espirituais, né? Das famílias sanguíneas, a gente sabe que os verdadeiros laços são espirituais, mas que de tempos em tempos, né, na cada encarnação, a gente recebe, né, espíritos que não têm essa afinidade, né, que tem esse desencontro, como você falou, Luiz, essas desavenças do passado. E a doutrina espírita, como eu falei antes, nos esclarece que a pedagogia divina é tão perfeita porque traz aquele ser que a gente considera inimigo, que a gente tem aversão, que a gente ainda nutre ódio, mágoa, tantas desavenças aí do passado, o esquecimento, e traz muitas vezes não, sempre a possibilidade de, não lembrando e renovando isso, né? E podendo transformar esses sentimentos, trabalhando o nosso perdão até de uma maneira inconsciente, mas se temos aversões e dificuldades, mesmo a gente não lembrando na nossa consciência quais são essas desavenças, né, com essas pessoas da nossa família, a gente tem certeza que é possível ir desatando esses nós, né? É possível com exercícios de amorosidade na convivência, sem desistir, e melhorando isso. A gente não vai sair do ódio para um amor efusivo, mas a gente sai do ódio para a aceitação, para a compreensão, né, através desses exercícios. Quando a gente fala, por exemplo, de filhos que estão chegando, e se esse filho, por acaso, é um inimigo nosso, isso tudo vai estar ali no sentimento, né, sendo percebido de uma maneira semi-consciente, subconsciente, mas ele vem exatamente como um bebê, né, numa aparência de inocência, para que eu me envolva no cuidado, né, instintivamente o proteja, me responsabilize por aquela vida que depende de mim, porque o bebê humano, ele nasce e ele fica mais ou menos 2 anos totalmente dependente. Se você deixar um bebê sozinho quando ele nasce, ele não sobrevive. Então, a espécie humana é de todas as espécies que tem essa infância mais prolongada em termos de dependência. E isso tudo tem um objetivo. Porque se ele já viesse com todas as características de um espírito que é um inimigo e com todas as mazelas ali, vamos dizer, declaradas, né, e não amenizadas, seria muito mais difícil. A gente sabe que em mundos mais evoluídos, quando a gente já avançou bastante, aí a infância ela é mais reduzida. Mas vivemos um mundo de provas e expiações onde temos essa infância bastante prolongada. Eu falei de 0 a 2, é uma dependência absoluta. Mas até 15, 20 anos, os nossos filhos dependem da gente, né? E isso não é à toa. Isso justamente cria a possibilidade de refazer os laços, de renovar as nossas disposição em amar. Nós nos programamos antes de nascer para fazer melhor, para dissolver as mágoas, né? Para reestruturar esses relacionamentos.
Nós combinamos isso. Nós prometemos uns aos outros que nos ajudaríamos nisso, né? Então, às vezes, fica muito difícil da gente acreditar nisso, que a gente escolheu, que a gente pensou, que a gente programou essa dificuldade tão intensa com algumas almas, mas é verdade, né? É a realidade que a doutrina espírita nos descortina aí. E o amor vai vencendo sempre, vai passando à frente das dificuldades e dos obstáculos. Ô Simone, hoje é dia 24 de junho, né? Tô ouvindo algumas bombas aqui, se atrapalhar no áudio aí, tudo bem, fica tranquilo, aqui tem pessoal soltando rojões aqui. Você falou dessa questão, eu estava lendo agora no UOL, pegando uma notícia, que o governo do estado de São Paulo, só em setembro, que vão voltar às escolas com 35%, ou seja, esse ano os pais vão ter que, né, ficar mais próximos dos seus filhos de qualquer maneira. Alguma dica para os pais fazerem durante essa quarentena, essa questão de tarefa escolar, né? Que a gente vê que alguns pais fazem pelos filhos, achando que estão dando, ajudando e às vezes não, né? Às vezes estão atrapalhando, quer dizer, com certeza não, né? E também já mais uma pergunta nessa daí. O que você acha dessa questão de perder o ano, da pessoa repetir? É uma possibilidade, né? Esse ano que algumas escolas terão, talvez por falta de estrutura, talvez por falta de condições de passar o conteúdo. Qual é a tua opinião sobre essa questão, mais voltado agora para esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia? Olha, eu acho que é o que tem para hoje, né, Sandro? Não tem como a gente dizer que perder o ano letivo é tão ruim assim. Ruim é a transmissão e acontecendo desgovernadamente. Então, a gente tem que pensar no menos pior, né? Menos pior é perder o ano. O meu filho entrou para a faculdade esse ano, entrou na USP em Ribeirão Preto e teve 3 semanas de aula. E a USP já se pronunciou oficialmente que só volta presencial ano que vem. Mas ele está tendo aulas online, ele tem autonomia. O mais difícil são as crianças pequenas, né? Mas alguns professores, algumas escolas estão botando a mão na massa aí para que o online aconteça da melhor maneira, mantendo o vínculo da criança com a escola, mantendo também aquela rotina, né, para não se perder completamente o gosto, né, e as atividades em si. Então, a gente não estava preparado, nenhuma escola se preparou para isso, né? Ninguém sabia que isso ia acontecer. Mas sentar e não fazer nada não dá, né? Então, está sendo feito o que é possível. Claro que tem famílias mais desfavorecidas nesse sentido de não ter recursos tecnológicos para acompanhar, mas é o que dá, é o menos pior, né? A família junto com a escola nesse momento. A gente sempre viu isso nas leis de diretrizes e bases, que a família precisa estar junto no processo da aprendizagem da criança. E agora isso virou um fato, né, absolutamente necessário. Não para o pai fazer pelo filho, mas para ajudar ali a promover a rotina dele sentar, de explicar o que é para ser feito, de motivá-lo, de acompanhar, de corrigir, mas nunca fazer por eles. E em termos de dicas, né, do que fazer com as crianças. Perguntinha fácil, tranquila. A gente tem que ocupar nessa rotina saudável as crianças de uma maneira ativa, né?
dar para elas coisas nutritivas emocionalmente, intelectualmente, coisas boas. Se você larga o celular com elas 24 horas por dia, você não está ajudando esta alma que lhe foi confiada, né, como missão para você ajudar no desenvolvimento dessa criança. Você Então, acha que tem que ter horário? Desculpa te cortar, mas já emendando nesse gancho aí. Você acha que tem que ter horário? Como é que você acha que funciona essa questão? Como eu falei da rotina, programar, né, todo o dia, não de uma maneira inflexível, nem general, né, em casa, mas com até a participação da criança opinando em como fazer essa programação, mas uma programação diversificada, né? Com limite, sim, de horário para TV, de horário para ver celular, para jogar, para fazer um monte de atividade que você pode estimular seus filhos a fazerem, né? Atividades expressivas, com massinha, com tinta, com canetinha, com giz de cera, convidando as crianças para entrar na cozinha, né? Aprendendo a lidar, a fazer pratos que estão dentro das possibilidades delas, jardinagem, enfim, usar a criatividade ao máximo e se envolver em coisas prazerosas. E isso requer um certo trabalho, uma disposição também dos pais, mas tudo que vale a pena dá trabalho, né? Então, o mais fácil, a gente não, às vezes, vamos dizer assim, instigado a fazer o mais fácil, né? Mas o mais difícil é o que vale a pena. Então, programar, organizar a rotina dos seus filhos, que eles brinquem livremente em algum momento, brincando, eles estão elaborando as situações, conversando com eles sobre o que está acontecendo dentro da linguagem de entendimento deles, não mentir, né? Não inventar historinhas mirabolantes sobre o que eles estão vendo e estão perguntando e a gente vai colocando panos quentes, né? Isso não é positivo. Sempre lidar com a verdade dentro das possibilidades da criança. Ela é um espírito, né, imortal. Então, a gente tem uma ideia de poupar, mas quando a gente poupa, a gente está tirando a possibilidade dela aprender, dela enfrentar aquilo que é possível ela enfrentar, com apoio, com explicação, estando juntos, né? Então é isso. Tem muitas Obrigado. possibilidades de atividades diferentes, atividades saudáveis, mas dá um trabalho, né? Sim. Obrigado. Simone, outro dia o Sandro estava falando para a gente sobre um educador português, o José Pacheco, e a Escola da Ponte. Eu não conheço profundamente essa escola, mas eu andei pesquisando. É uma escola que foge do modelo tradicional, segue um sistema sem séries, manuais, provas, salas de aula, diferente do que a gente está acostumado. As crianças, elas acabam definindo quais são as suas áreas de interesse, desenvolve projetos de pesquisa, e essas atividades desenvolvidas, é daí que eu tiro minha pergunta, elas acabam por exercitar uma solidariedade, perdendo a competitividade dessas crianças. Ao contrário do que a gente vê tradicionalmente, né, que, na minha opinião, imprime um senso de competição logo cedo para essas crianças através de provas, de resultados individuais. A gente pode pensar, a gente pode ter um sistema de ensino mais colaborativo que resulte numa sociedade com menos competição? Eu acho que uma das coisas que a gente é convidado a modificar é realmente o sistema de ensino, né? Alguns especialistas falam que a gente precisa de uma revolução. A gente ainda não sabe muito bem como fazer as escolas
são espaços que não acompanharam muito bem o avanço, tudo avançou, mas as escolas continuam os mesmos formatos, né, da sala de aula ali, com fileiras, com cadeiras, as crianças com uniforme, tendo aulas de giz e quadro e lousa, às vezes só com introdução de algumas coisas de recursos tecnológicos, mas a pedagogia em si não mudando, né? E incitando, como você falou, a competição. Então, essa é uma das coisas mais prejudiciais dentro do materialismo que a gente vive, esse paradigma do materialismo, e que precisa ser muito revertido. E as escolas têm que aprender modelos colaborativos. Essa escola da Ponte, do professor Pacheco, que agora ele nem coordena mais lá, né? Mas ele foi um grande propulsor disso daí. E hoje ela funciona nesses moldes bem diferentes. Ele vem e faz seminários aqui no Brasil, é convidado por escolas para falar sobre essa metodologia, mas a gente está tão impregnado, eu percebo, em modelos competitivos, sistema de vestibular. Então, a criança está no maternal, ela já está pensando, né, que tem que aprender a ter concentração, de ficar quieta para fazer exercício e tarefa, porque o vestibular vai ser de tal jeito. Uhum. E isso é um absurdo completo, né? Então, tem escolas tentando se abrir nesse sentido, outras estão ainda emperradas nesse modelo de competição. E eu acho que os pais têm um desafio muito grande na hora de escolher o tipo, se é possível escolher, né? Que alguns não têm nem chance de escolher. Tem que estudar na escola pública. E a escola pública também depende da coordenação muito, como cada direção da escola vai imprimir no sistema essa cooperação ou não. Mas é um grande desafio. Eu, como mãe, me vi nesse desafio de escolher uma boa escola que caminhe mais nesses parâmetros e que seja nas possibilidades financeiras. Então, um monte de variável que a gente, às vezes, tem dificuldade de lidar. Mas temos que selecionar e pensar e tudo que for possível da nossa parte, estimular essa transformação para a colaboração, tem que ser feito. Até na evangelização, sempre trabalhei dentro da evangelização infantil, juvenil, a gente tinha dificuldade de criar atividades não competitivas. O Luiz também trabalhou um tempo na evangelização, trabalhei com ele, né, Luiz? A gente tinha era um desafio, né, fazer, porque a gente não tem esse parâmetro. A gente tem que realmente criar. O que a gente sabe e que eles adoram, né, é competir, é sentir quem está ganhando, quem vai ganhar, quem vai fazer melhor, quem vai ser o superior, né? Então, quebrar esse paradigma é um desafio que até dentro da casa espírita a gente se deparava com esse desafio. Mas é importantíssimo, acho que você tocou num ponto muito fundamental. Muito bom. Realmente, eu acho que o grande desafio da humanidade é mudar, né? A gente passar de ser o outro seu oponente e seu colaborador. É algo difícil. Então, mas nesse sentido, Simone, como o Fábio colocou, é dessa sociedade que a gente vive nesse processo de um tentar derrotar o outro, né? E aí você falou da questão da família, e eu fiquei pensando na questão do ócio, porque a gente vive na família, e o que mais eu vejo, tenho sentido assim, nesse movimento que a pandemia produziu, é o medo do ócio, né?
naquele sentido de te colocar numa inatividade. Então, o que eu tenho percebido é que as pessoas têm buscado isso para si, para as crianças, para os idosos, como se isso fosse algo pernicioso ao ser humano. Mas será que essa ojeriza ao ócio não vem justamente em função dessa busca de sempre ser o melhor, de competir uns com os outros? Eu acho que sim, Luiz. Eu acho que tem também a ver com a gente só estar sempre voltado para o mundo externo, né? Quando você fala do ócio, o ócio é da ideia de não fazer nada, mas a gente está sempre pensando, a gente não para de pensar, a gente não tem hábito, né? O homem ocidental, o sujeito do Ocidente, tem muita dificuldade de entrar em contato com o seu mundo interior, né? Com a meditação, com a reflexão, com momentos de silenciamento, né? Então, é bem difícil quebrar isso daí, mas vejo que é um convite. O ócio, o não fazer nada, às vezes é bem assustador, porque justamente vai fazer você entrar em contato com coisas que você fugia, com coisas que a gente ficava só distraídos, com tantas coisas que a gente enfia na nossa vida, na nossa rotina. E muitas vezes é mecanismo de fuga, é mecanismo de defesa da gente não ver o essencial, né? Jesus nos ensinou que o reino dos céus não está fora, não depende de nada do que a gente faça de fora para dentro, na aparência, no comportamento. O reino dos céus está dentro. Então existe um mundo dentro e as famílias não cultivam esse mundo dentro, né? A criança chora, a gente só manda parar de chorar, né? Não precisa chorar por causa disso. E nem conversa com ela para ela perceber o mundo interno, para ela perceber os próprios sentimentos, as próprias emoções, para ela reconhecer um interno, né? Então, a gente está nessa distração do externo, do movimento, da atividade. E talvez seja isso o medo de parar, né? De fazer pausas. Mas as pausas são absolutamente necessárias, né? Então, a gente está sendo obrigado a pausar, né? Estamos sendo obrigados a lidar com isso e aprender a olhar para esse mundo interno, contactar em família isso daí, né? Uns com os outros também. Não sei se respondi ao que você queria exatamente. Sim, com certeza. Eu também vejo mais ou menos dessa forma. É algo que é engraçado a gente tratar. A gente sempre acha que o ser produtivo é aquele que realiza muitas tarefas ao longo do dia. E quando ele está parado, parece que aquilo é um momento em que ele está sendo improdutivo. Na verdade, muitas vezes, talvez sejam os momentos que a gente está sendo mais produtivo enquanto ser imortal. Tantas pesquisas sobre meditação, tanta necessidade nós estamos tendo, né? A gente está muito adoecido com tanto movimento, com tanta demanda externa, com tantas coisas por fazer e atender tantas coisas da aparência. E isso está dando um vazio muito grande, né? Nunca a gente teve tantos transtornos psíquicos, mentais, psicológicos, né? Então, estamos adoecidos, estamos no rumo errado, né? Então, essa pausa, justamente, é uma das coisas, um dos ganhos maiores é olharmos para a nossa família, olharmos para nós mesmos. Eu ouvi outro dia, acho que foi o Rossandro falando, né?
a gente tá dizendo que a pandemia é oportunidade para se conhecer. Aí diz que uma falou assim, eu já me conheci e não gostei do que eu vi. Chega disso daí, vamos mudar de brincadeira. Mas não tem outro jeito, né? O autoconhecimento, a gente não tem como fugir dele. E como que você vai se conhecer na parafernália dessa movimentação toda, dessas distrações que a gente não consegue se livrar, né? Você sai de uma coisa, você entra em outra, né? Tem gente que tem um nível de ansiedade tão grande, tem tanta dificuldade de entrar em contato com o silêncio e consigo mesmo, que liga a TV, aí passa para outro cômodo, tem que estar um som ligado, tem que ter barulho externo, porque se fizer silêncio, vai ver coisa que não quer, que não consegue, né? E que é assustador, mas não tem jeito. Temos que entrar em contato, né? A gente não tem outra saída. Ô Simone, pegando o gancho dessa pergunta que foi feita, eu sei que já foi até respondida, mas eu queria ratificar isso daí. Relativo ainda às crianças, aos pais, e eu noto, né, a gente nota, eu acho, que a sociedade, ela te cria, né, você é criado, a criança é criada, doutrinada para ter e não para ser. Então, o tempo todo nós estamos focados, agora é Enem, depois é uma faculdade, para passar numa faculdade boa. Então, e depois no final da nossa velhice de pais, vamos dizer assim, eu não sou pai, mas sou tio, a gente gostaria que os nossos filhos fossem um pouco mais ternos, amorosos com a gente. Como é que eles vão ser se nós criamos pessoas materialistas? Muitas vezes nós exigimos que façam, tem uma rotina de inglês, judô, ping-pong, xadrez, não sei mais o que, além das aulas, né? E a gente não deixa ser criança, e depois no final nós queríamos que fossem um pouco mais ternas, um pouco mais amenas, que nos visitassem, né? E eu noto que nós criamos muitas vezes os nossos filhos para serem, para ter, e não para ser. Queria ouvir tua opinião como psicopedagoga relativo a isso. É a mudança de paradigma que a gente precisa ter, né? Mas o que os filhos vão assimilar? Aquilo que os pais estão vivendo. Então, na verdade, os pais estão imersos nesse materialismo, nesse ter. Então, estão muito mais comprometidos em dar coisas, né? Em atender as necessidades materiais dos filhos. Muitos pais só decidem ter filhos se fazem contas, se a condição financeira for X, Y, Z, né? Não que eu estou aqui falando para a gente não pensar nessa parte, porque ter filho é caro, né? Sair fazendo. Não. Mas isso não é o principal, né? Isso tem que fazer parte da vida material, fazer parte, mas nós estamos esquecendo o principal. Então, se o pai vive na condição que a prioridade da vida dele é ter, é isso que a criança assimila, né? Não adianta vir com um discurso, às vezes, espiritual, com um discurso moral, né? Porque o que se absorve não é a fala. O que se absorve são os atos, né? Tem um autor que se chama Bruce Lipton. Ele é médico, é o pai da epigenética. Não é psicólogo nem nada, mas é conhecido e respeitado mundialmente no entendimento de que o corpo, né, responde às demandas da mente, né, e não da genética, da nossa herança e do patrimônio genético que a gente tem.
que as nossas células respondem aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Então, por isso, epigenética, acima da genética. E o último livro dele, chamado-se Lua de Mel, Efeito Lua de Mel, ele fala que a partir dos estudos da epigenética, se pode constatar que as crianças até 10 anos, elas têm uma prevalência de 95% do tempo, elas estão em ondas teta no cérebro dela. E isso significa o quê? Que essas ondas teta são hipnagógicas. Elas estão em um estado de rebaixamento de consciência, um estado alterado de consciência, quase o tempo todo, sendo hipnotizadas. Olha isso. E isso bate, né, muito com os conceitos da doutrina espírita. André Luiz fala que até os 7 anos, o espírito ainda não completou o seu processo reencarnatório por inteiro, né? Ele está aí com um embotamento da sua consciência justamente para receber os estímulos na sua educação, no seu processo educativo. Então, olha que responsabilidade, né? Olha o nível de influência que os pais exercem. Então, Sim. se os pais têm um comportamento voltado para o consumismo, a prioridade da vida é ganhar dinheiro, né? O tempo para outras coisas é absolutamente escasso, né? Quando dá, a gente faz alguma coisa diferente, quando dá, a gente vai no centro, mas é só quando dá, né? Então é isso que está sendo assimilado, é isso que ela está sendo hipnotizada. E para mudar isso depois, é claro que nós temos o livre-arbítrio, então, na essência nossa, apesar da gente receber algumas coisas, a gente pode superar. Mas é muito mais difícil, mas é muito mais complicado. Então, a criança realmente é aquela esponja que vai receber, vai ter marcas a ferro do que ela recebeu desses pais na infância, né? E às vezes, infelizmente, é dentro de uma vivência tão materialista que ela vai ter dificuldade de sair disso. Então, é importante a gente rever. Obrigado, viu? E nós estamos caminhando, então, para a parte final do nosso encontro, que passou tão rápido, né? Quando o papo é bom, com certeza passa rápido. Eu queria passar, então, para as últimas perguntas. Fábio. Muito bom. Depois de todo esse conhecimento que a Simone passou para a gente, com muita clareza, eu queria saber se existe uma relação, se a gente pode fazer essa relação. Família equilibrada, sociedade equilibrada também? É uma relação, com certeza, uma relação absolutamente correta, né? Joana de Anjos fala que quando a família periclita, quando a família está ameaçada, está sob risco, a sociedade fracassa, né? A sociedade malogra. Então, o contrário, como você colocou, né? Quando a família tem o equilíbrio, a sociedade tem o equilíbrio. Ela é esse laboratório que produz, que estimula, que traz a renovação necessária, né? Que tem que promover as mudanças necessárias. Então, não tem outro jeito. O que está sendo semeado, né? Nós sabemos que Santo Agostinho coloca no Evangelho segundo o Espiritismo que os pais são jardineiros, que têm essa responsabilidade grande de semear, de aproximar as almas de Deus.
nossa principal função é aproximar nossos filhos de Deus. Saber nutrir essa ideia de Deus, saber que o caos é aparente, o universo não é um caos. Então Deus está nos protegendo, nos amparando, nos guiando. Isso traz equilíbrio para a família, isso traz segurança. A religiosidade, e não ter uma religião, mas ter esse entendimento de um pai amoroso, de um gerenciador dos nossos, do nosso mundo, né? E que não desampara em nada, está vendo tudo. Então, isso equilibra, isso organiza a família e, fatalmente, a sociedade se organiza e se equilibra dessa forma. Os desafios não somem, os problemas não desaparecem, a doutrina espírita não tira o sofrimento, ela tira o desespero, ela tira a ansiedade, ela tira a insegurança e ela promove a confiança. Então é nisso que a gente tem que se apegar, né? Não estamos vivendo momentos fáceis, um momento delicadíssimo, com muitas demandas, mas se a gente tiver consolidado essa ideia de Deus, esse sentimento de proteção, de ordem, né? Tudo flui da melhor maneira. A gente se posiciona no mundo de maneira diferente. Os nossos filhos, recebendo isso, vão ser futuros governadores, ministros, presidente, né? E vão poder fazer diferente. A gente cobra muito e a gente fala muito, né, que o nosso país ele poderia estar numa situação melhor se nossa educação estivesse melhor. Mas você acha que antes da educação, as famílias equilibradas poderiam adiantar esse processo? Ou é uma coisa que tem que correr em paralelo? Eu acho que a família dá essa base, dá essa pré-condição. Porque o que você está chamando de educação é a instrução formal, né? E é a família que vai educar, a escola vai instruir. Elas têm que estar se apoiando, né? Elas têm que trabalhar juntas, né? Mutuamente ali, uma apoiando a outra. E o que a gente estava vendo é a família delegando a educação e a instrução para a escola, né? Então, assim, a família tem o dever de educar. E a instrução, o conhecimento, ele é muito transformador, ele é a base também das transformações sociais, né, absolutamente necessárias, mas se não tiver essa base de educação moral no lar, né, na primeira infância, é difícil outras coisas depois suprirem isso. Quase impossível, né? Ok. Muito bom, gostei bastante dessas suas colocações. Mas aí eu mudando um pouco a linha de pensamento, mas voltando a essas verdades espíritas, né, que você até falou dessa questão, que são realidades nossas, como que você vê o caminho da psicologia nesse século XXI, dado que essas verdades espíritas são necessárias, talvez, para a gente alavancar em um novo processo? Você, como espírita e psicóloga, como que você vê isso? Luiz, eu não entendi exatamente. Como eu vejo a psicologia alinhada com o conhecimento espiritual? Isso. Como que você vê uma trajetória, né, nesse século que a gente começou a trilhar, o século XXI, a psicologia como ciência, a gente sabe que ela está voltada ao ser, né? E aí, aliado a essas verdades espíritas, e você como espírita e psicóloga, você vê aí um caminho
que possa florescer dentro da própria psicologia, no auxílio desse alavancamento desse ser, no progresso dele, na mudança de pensamento, sentimento. Eu entendo que sim, que a psicologia, como o estudo e o entendimento da alma humana, ela está aliada aí nesse processo do nosso desenvolvimento, né? E muitos autores dentro da psicologia estão caminhando para as questões espirituais, né? Estão fazendo esse entendimento do ser psíquico com o ser espiritual. Né? Muitos e muitos autores avançando nisso daí. Então, a gente casar, né, a ciência com a espiritualidade, não tem casamento melhor, né? E alguns autores ainda resistem, alguns estudiosos, alguns profissionais também, mas quando os profissionais e pesquisadores e pensadores alinham essas duas coisas, o benefício é muito maior, o avanço é inquestionável, né? A espiritualidade nos coloca que é o século do espírito. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que tem aí a Uniespírito em São Paulo, estou sempre escutando ele nas palestras, né, nas lives agora, atualmente, e de todo o trabalho que ele faz de alinhar a ciência com a condição do espírito, né, o conhecimento da realidade espiritual, os tratamentos são diferenciados, né? Tudo flui muito mais facilmente, né? Eu estava vendo também um documentário na Netflix, que aliás eu indico, quem quiser ver, se chama Hell. Não sei se fala assim, é H-E-A-L, cura em inglês. E ali fizeram um documentário mostrando várias pessoas que trabalharam a sua própria cura, não com a medicina tradicional apenas. E como que fez diferença. O poder, né, do nosso pensamento direcionado para o que a gente quer, afetando diretamente o corpo, trazendo a cura de uma maneira incrivelmente mais fácil. Né? Casos de pessoas com câncer não deixaram de fazer a químio, mas a químio estava planejada para 4 etapas, por exemplo. E aí só na primeira já se chegou a um resultado extraordinário e incrivelmente que os médicos nem acreditam. Por quê? Porque ela está trabalhando e acreditando e entendendo na sua parte espiritual, trabalhando seus pensamentos, fazendo visualizações e intencionalmente querendo modificar o seu campo perispiritual e com reflexos direto no corpo. Então, é só coisa bonita que a gente vislumbra pela frente, né? Essas duas coisas alinhadas são extraordinárias. Obrigado pela resposta. Simone, eu queria, com pesar, porque poderíamos ficar falando aqui por muito tempo, queria agradecer muito a tua disponibilidade, sempre atendendo ao nosso convite, sempre disposta a nos atender. Então, gostaria de agradecer muito a você pelo carinho com a nossa casa, com obreiros, né? Você que já trabalhou, já foi trabalhadora da casa e que está longe, está longe fisicamente, mas sabemos que nós estamos sempre juntos e sempre pensando na nossa casa, no Obreiros do Bem. Queria muito agradecer a você pelo carinho, pelas palavras, pelo conhecimento e pela forma sempre tão singela e carinhosa que você trata o Obreiros do Bem. Se você quiser fazer mais algumas considerações sobre esse momento, se você quiser
se despedir, fique à vontade. O espaço agora é todinho seu. Sandro, eu que agradeço. Eu fico feliz de não só contribuir, porque eu acho que é uma pretensão, muita gente poderia falar o que eu estou falando, mas faz bem para mim, né? Eu me mobilizo, eu aciono as coisas que eu estou falando dentro de mim, eu sou a primeira a ouvir, e essa temática, como você falou logo no início, na abertura, importa para todos, né? E para mim também. Então, trouxe reflexão para mim. Eu queria, já que você deixou em aberto, ler uma frase do Léo Buscaglia. As coisas não costumam ser totalmente boas, nem totalmente más. Nem costumam estar absolutamente certas ou erradas. A vida não é assim tão simples. As respostas e as soluções que buscamos costumam encontrar-se em algum lugar entre os opostos. Então, esse autor, ele não é espírita, mas tem uma sensibilidade muito grande, gosto muito dele. E eu acho que cabe para esse momento. A gente não tem respostas tão corretas para esse momento. A gente tem muito mais pergunta, né? E normalmente, como ele está falando aqui, não é simples. Não é, as coisas não são absolutamente boas nem absolutamente ruins. Então, o momento da pandemia é esse momento de ver o que tem de bom, o que tem de ruim. O que individualmente e coletivamente nós estamos negligenciando em termos do sentido da nossa vida e poder resgatar o mais rápido possível o caminho mais certo para não desperdiçar a nossa encarnação. Se estamos todos vivendo na Terra nesse momento, é porque temos condições de aprender e também colaborar, né? Tanto com a nossa família como na sociedade. Mas não sabemos muito como fazer. Mas não tem problema, né? Eu acho que a gente tem que se munir dessa confiança de que quando nós temos disposição e buscamos o melhor, as coisas vão se ajeitando, vamos dizer assim, né? Os caminhos vão sendo iluminados, as soluções vão aparecendo, mas se a gente se desesperar porque não sabe o que fazer, a gente só patina e não sai do lugar, né? Então, nada de desespero, sejamos extremamente otimistas, confiantes. A gente não vive só uma crise de saúde, né? Então, todos os tipos de crise, mas sabemos que tudo está no planejamento, um movimento de transição e transformação da Terra para o mundo de regeneração. É previsto isso, né? Todas essas coisas, porque é hora de transformar. Então, a gente pode fazer a nossa parte. E o tema da família que a gente conversou, ele é tão fundamental nisso tudo, porque sem essa estruturação na nossa família, a gente não consegue dar conta daquilo que é preciso nesse momento. Então, vamos olhar para a nossa família com mais carinho, vamos aproveitar e investir mais o nosso tempo. Não vamos esquecer aí o evangelho no lar, não vamos esquecer a vulnerabilidade dos idosos, das crianças, né? Vamos cuidar. Quando uma necessidade vem, a gente dá as mãos e não solta, né? Então, não vamos soltar as mãos. É isso. Eu acho que eu posso indicar leituras. A Lírio Cerqueira Filho tem o livro Saúde das Relações Familiares, que é absolutamente excelente, muito, muito bom.
Tá pegando, mostra de novo a capa. Mostra de novo a capa que pegou bem no reflexo. Põe retinho. Isso, legal. Obrigado. A gente vai deixar na descrição. Depois você manda pra gente o que você indica, a gente põe nas descrições do vídeo. Tá bom? Luiz, você gostaria de fazer um... Quero primeiramente agradecer a oportunidade de estarmos juntos e de podermos refletir em conjunto. Eu acho que é sempre bom essa lutar para todos nós, né? E em nome de Obreiros do Bem, eu te agradeço a mais esta oportunidade de você falar conosco, né? Porque a gente sabe que, embora possamos estar distantes geograficamente, mas espiritualmente e de coração, a gente está sempre unidos. Então, a nossa casa, graças a Deus, consegue estendendo os laços além das distâncias físicas, né? E eu te agradeço imensamente essa oportunidade de estar conosco e de dividir as suas reflexões conosco, que foram muito ricas. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Luiz. Fábio, obrigado pela presença. Obrigado. Pode falar. Não, eu agradeço também a Simone, a mensagem que ela passou para a gente com muita clareza, às vezes assuntos mais delicados, mas que ela passou de uma forma que fica mais simples para a gente entender. Muito obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos ao Fábio, ao Luiz também, pela colaboração, pelo trabalho, né? E principalmente para a Simone, agradecer muito pela presença dela, pelo carinho, mais uma vez, que ela tem com o nosso canal, com a casa. E agradecer a todos muito obrigado por prestigiarem essa palestra, por assistirem as palestras do nosso canal. Não esqueçam do joinha, não esqueçam de compartilhar, que isso tudo fortalece o nosso canal. E esperamos que todos tenham muita tranquilidade, muita paz, muito equilíbrio, que a convivência em família seja cada vez melhor. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.